Esse mês é um mês em que nós comumente falamos muito do nascimento de Jesus, época de Natal, né? Que a gente sempre coloca isso muito como dinâmica da igreja, mas dentro do mês de dezembro há um domingo que é um domingo bem importante, que é o segundo domingo de dezembro, é o dia em que nós comemoramos o dia da Bíblia. Então o assunto desta noite é exatamente isso, a palavra de Deus e a sua eficácia na nossa vida. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, meninos, volte lá no início do culto e deixe, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Que seja o Senhor ministrando ao nosso coração e que nós possamos compreender, bem como tomar posse das bênçãos e orientações do Senhor. É o que te rogo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar da Bíblia dentro da igreja é conversar sobre algo que não há controvérsia, não há recusa por parte das pessoas de falar sobre esse assunto, não há rejeição. Como foi dito aqui pela irmã Beth, o qual trouxe uma questão de como as pessoas lá fora muitas vezes recebem a palavra de Deus. Quando nós vamos oferecer, quando nós vamos falar da palavra de Deus, muitas pessoas não querem. Inclusive, junto a esse senhor, o qual ela citou, ele rejeitou claramente toda e qualquer bênção que viesse da parte de Deus para ele. Foi mostrada ali opções de versículos para ele, de paz, né? Tinha algumas opções ali, saúde, emprego, eu acho que era isso, né? Mas tinha algumas opções ali, ele não quis nenhuma delas, irmãos. Ele não quis pegar nenhum tipo de palavra que pudesse ajudá-lo nesse sentido. Então há muitas pessoas que estão nessa questão de rejeição, mas isso nós não vemos dentro da igreja. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e vamos ler, vamos estudar a Bíblia, nós não encontramos isso. Ou será que não? Queridos, infelizmente, por mais que a gente não declare uma rejeição à palavra de Deus, o nosso proceder muitas vezes diz isso. E é isso que nós vamos meditar também nesta noite. Mas o normal dentro da igreja é que a gente olhe para a palavra de Deus e orgulhosamente, como todo cristão faz, se refira a ela como a espada de Deus, e uma espada poderosa. Contudo, mesmo a Bíblia não encontrando resistência entre pessoas religiosas, há pessoas que muitas vezes não colocam a palavra de Deus como a sua espada de fato. Ela tem a Bíblia lá, ela tem a palavra de Deus à sua disposição, mas ela não manuseia a palavra de Deus. Ou seja, ela tem uma espada, mas ela não quer manusear essa espada. E as desculpas, elas são as mais variadas possíveis. Eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de estudar. E uma coisa é bem clara, fique guardado no coração dos irmãos: ninguém nasce com todo tipo de habilidade. Algumas habilidades elas serão adquiridas se você estiver disposto a ser treinado, a trabalhar a tua mente para que você consiga ter aquela habilidade. Talvez você não goste de ler, mas se você descansar nesse teu pensamento, essa realidade nunca vai mudar. Então há algo muitas vezes em nós que tem que ser forçado, porque não é a nossa natureza, mas é algo bom,
é algo positivo. Ler a palavra de Deus é essencial para o cristão. Então isso, por mais que não esteja sendo a natureza dele ter o prazer na leitura, ele tem que se forçar a isso. O cristão, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, para que ele tenha habilidade no manuseio dessa espada bendita, essa espada que o Senhor concedeu a ele, porque de fato isso aqui é uma arma, irmãos. A palavra de Deus é uma arma, ela serve para atacar, ela serve para se defender, e ela pode ferir também. Se você não tiver habilidade, quando você for manuseá-la, ao invés de você extrair dela uma palavra de promessa, você pode entender alguma palavra como sendo maldição para a tua vida. Quando você for ministrar ela, ao invés de ministrar ela de uma forma que seja bênção para a vida da pessoa, você pode levar a pessoa a um grande equívoco nas suas decisões. Portanto, para nós cristãos, nós precisamos ter interesse em manusear a palavra de Deus. Precisamos ter disposição para aprender a palavra de Deus. E não é porque é uma escolha, irmão, é uma opção, não. Para o cristão, isso tem que ser algo que tem que estar na vida dele, como nós dizemos, tem que estar na veia dele. Eu disse hoje pela manhã que preguiça e Bíblia não combinam. Irmãos, olha quanta coisa que tem para ler aqui. Então, para você estudar a Bíblia, você precisa de empenho, você precisa de dedicação, você precisa abrir ela e entender que você vai ter um tempo inegociável com ela, esse tempo dedicado a ela. Então você só vai adquirir o conhecimento necessário para a tua vida se você tiver disposição. Não pode pegar a Bíblia já com preguiça, tem tudo isso para ler. Lê um pouquinho cada dia. Lê hoje um capítulo, lê alguns versículos, mas você não pode ficar simplesmente com ela fechada. Portanto, queridos, uma Bíblia ao lado da cabeceira, ela não é mais do que um livro comum. Está ali a palavra de Deus, mas você não tem acesso. Uma Bíblia que está lá no console, do carro, ela não é senão algo para pegar sol ali o dia todo. Não serve para nada se ela não for lida. Você precisa abrir esta palavra bendita, estudá-la, e aí ela se tornará aquilo que ela foi constituída para ser. Ela atingirá os objetivos para a tua vida, os objetivos para você travar as suas lutas. Ter uma Bíblia em casa e não utilizar, queridos, é como você recebesse do teu médico um remédio que combate toda enfermidade. Você compra o remédio, deixa ele lá fechado e você acha que ele vai resolver o teu problema. A Bíblia fechada, a Bíblia sem estudo, ela não cumpre o seu objetivo porque você não quer se dispor a estudar, a ler. Está tudo ali, as respostas de Deus para a tua vida está ali. A direção de Deus para a tua vida está ali. Todas as suas angústias, todas as suas lutas, todas as suas aflições, ela tem a resposta ali. Então, assim como um remédio consumido conforme a prescrição médica, a Bíblia aberta, lida, estudada, ela é eficaz no seu objetivo. Ela vai alcançar o seu objetivo e você nem vai perceber, mas as pessoas notarão que há algo diferente acontecendo contigo. Meu irmão, se você tem a palavra de Deus e você estuda a palavra de Deus com fé e coloca em prática toda a orientação que ela traz para você, você toma posse de algo poderoso para a sua vida. E como o pregador diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai além
vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Percebeu que coisa maravilhosa é este poder da palavra de Deus? A palavra, ela é viva. E ela é viva porque ela concede vida. Aquele que está sem esperança, aquele que está morto em seus pecados, em seus delitos, a palavra de Deus vai fazer com que ele olhe para seu comportamento, tenha ali um padrão do que é o correto, do que é a vontade de Deus, e ele consegue compreender aonde ele está e aonde ele deve chegar. Então, esta palavra de Deus, ela é viva porque ela transforma. E algo só é transformado por uma outra situação que está vivo, irmão. O morto não transforma nada. Aquilo que está morto nada faz, nada implica nas outras coisas, nas outras pessoas. Mas o que está vivo, ele tem a capacidade de impactar. E esta palavra, ela é viva porque ela também é dinâmica. Aquilo que ela me falou lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, eu posso encontrar esta mesma palavra hoje, ela pode confirmar isso, como pode me atender em outras necessidades. Eu estou passando um problema que é bem diferente, eu vou abrir ela, o Espírito Santo vai me conduzir e eu vou conseguir entender Deus falando comigo. Muitas vezes, ela vai nos fazer refletir sobre a nossa vida. Ela vai nos confrontar, irmãos. Isso é bom, porque não é ninguém falando contigo. Você vai ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser confrontado com alguém que é imparcial. Você vai ser confrontado por alguém que não vai medir palavras para você, não vai ficar preocupado. E por isso que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela produz a transformação, ela faz aquele trabalho e busca mudar a pessoa da maneira que ela precisa. Ela é imparcial, queridos. Essa palavra, ela busca atingir tanto pessoas que são muito conhecedoras, pessoas que são por exemplo, um teólogo da vida, como pode pegar uma pessoa leiga e falar a essa pessoa. Então veja o poder dessa palavra, irmãos. Ela atinge a pessoa poderosa, ela atinge a pessoa humilde. Ela não fica medindo, esse aqui eu posso, esse aqui eu devo falar dessa forma. Não. Ela vai direto ao seu objetivo. A diferença é que uns fazem uso desses benefícios, outros não querem. Alguns aceitam o confronto e, direcionado pelo Santo Espírito de Deus, continuam a buscar a palavra do Senhor para orientar os seus próximos passos. Mas outros não, simplesmente fecham os seus olhos, tampam os seus ouvidos e continuam nas mesmas práticas anteriores, aguardando resultados diferentes. Por incrível que pareça. Quer que algo mude na vida delas, mas nada muda, e não muda porque continuam fazendo as mesmas coisas, quando a palavra de Deus colocou de uma forma bem clara que ela precisa mudar, ela precisa amar, ela precisa perdoar, ela não pode continuar com rancor, ela precisa olhar para o seu coração e não para o coração das outras pessoas, ela precisa se doar a Deus, ela precisa se entregar. E quando nós abrimos essa palavra, obedecemos a palavra de Deus, ela cumpre o seu processo na nossa vida. Ela começa a nos moldar e mudar. Mas se você não quer obedecer, não tem como ficar reclamando que você lê e nada acontece. Não é culpa da palavra de Deus, a culpa é sua. Mas também há aqueles que muitas vezes mudam, mas essa mudança, ela não dura. Essa mudança, ela é superficial. E por que isso ocorre? A palavra de Deus, Jesus esclareceu isso de uma forma muito nítida. Porque a palavra de Deus não criou raiz.
A pessoa não deu a oportunidade, o seu solo, o seu coração não era um lugar próprio, não se tornou um lugar próprio. E mesmo ela sabendo disso, ela não preparou o seu terreno, o seu coração para receber a palavra de Deus. Está cheio de espinhos, está cheio de pedras. Ela quer continuar com a vida antiga, então ela muda, mas ela muda só por um breve tempo, por um breve período, porque ela não permite com que a palavra de Deus produza todo o trabalho de construção ou reconstrução do seu caráter, da sua vida. E quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, quando vem os seus problemas, ela sucumbe. Ela não permanece firme, porque a palavra de Deus não se aprofundou no coração dela. Eu já trouxe para os irmãos algumas vezes o testemunho, mas quando eu estava preparando esta mensagem, eu lembrei do versículo que foi dito para esta mulher que estava internada, estava doente, estava entubada num hospital e praticamente desenganada, e tive a oportunidade para ministrar a palavra de Deus para ela. E a palavra que eu ministrei foi Romanos 10, focado no 10, Romanos 10, 10, mas peguei todo o versículo 9 ao 13. Se você disser com a tua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Ela aceitou esta palavra, ela se agarrou nessa palavra com todas as suas forças. Ela entendeu que era Deus falando com ela, não era eu falando, mas era Deus falando com ela. Vocês não viram, mas tinha uma visitante aí e eu percebi que Deus estava falando com ela. E quando Deus fala conosco, irmãos, e Ele fala pela sua palavra, porque foi a palavra dele lida, não fui eu que pensei, não fui eu que argumentei, eu só li a palavra e orei, e ela aceitou isso, irmãos, ela tomou posse dessa palavra, ela viu essa palavra sendo dada a ela como a sua última esperança, e ela aceitou ao Senhor Jesus. Ela chegou àquela situação crítica, por causa de decisões equivocadas, decisões erradas, por escolhas erradas. Ela confiou aonde não deveria confiar, ela confiou em Satanás, irmãos. Ela confiou no diabo, para resolver os problemas dela. E ela falou: eu confiei, eu entreguei. E quando o Senhor, através desta bendita palavra, falou ao coração dela, tudo aquilo que ela estava vivendo, e os médicos tratando ela já há um bom tempo, foi descoberto que o tratamento estava errado. O tratamento não era no físico, porque o problema não era no físico, o problema era na alma, que estava atacando o físico. Então veja, irmãos, que coisa tremenda são as coisas que acontecem à nossa volta. Muitas vezes a gente fica pensando: eu estou desse jeito, estou daquela forma, e achando que é só a situação física. Não, é uma situação espiritual que traz consequências físicas. E quando ela aceitou esta palavra bendita, ela entendeu que os desejos do coração dela tinham que passar primeiramente pela vontade de Deus, e ela tinha que entregar a vida dela ao Senhor Jesus. E quando ela fez isso, ela foi liberta. Ela foi liberta não somente daquela possessão que estava dentro dela, mas ela foi liberta daqueles aparelhos. E tudo isso
pelo poder da palavra de Deus. Não fui eu, bem como não seria ninguém, somente o poder da palavra de Deus. Queridos, entendam uma coisa: o demônio conhece a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela ministrada com autoridade, o inimigo tem medo. Veja o que aconteceu com Jesus, quando ele estava para iniciar o ministério. O que Satanás utilizou como argumentos contra ele foi o quê? Foi a palavra, irmãos. Foi a palavra. E como ele foi refutado em todas as coisas? Com o domínio da palavra. Então, quando o inimigo se levanta contra a tua vida e você tem habilidade com essa espada poderosa, você pode combater o bom combate e sair dele vitorioso. Mas se você não tem esse conhecimento, você sai envergonhado, sai derrotado, porque ele vai te apresentar argumentos que muitas vezes você não sabe refutar. Aquela pessoa vai vir com uma palavra que você não tem como combatê-la, porque você não sabe manusear a espada de Deus. Sabe quem faz todos os milagres na nossa vida, irmãos? Quem é? É o nosso Deus, irmãos. Por intermédio do poder do seu Filho, Ele concede a cada um de nós o poder. E um dos maiores poderes é o de acreditar que Ele veio a este mundo e veio para nos salvar. E isso nos é revelado nesta bendita palavra. Romanos 10:9. Se disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou, Jesus será salvo. O objetivo da Bíblia, irmãos, é que todos tenham conhecimento da vontade de Deus. Por isso ela foi construída, por isso ela foi feita, por isso o Espírito Santo de Deus inspirou homens para escrever a palavra de Deus, para pegar aquela pessoa que está perdida, sem esperança, para viver aqui na terra, lutando, mas com esperança em algo que ela ainda há de alcançar. E ela pode enfrentar até mesmo a enfermidade ou a morte, mas ela vai enfrentar isso com coragem, porque ela conhece a palavra de Deus, e ela sabe que ela está aqui de forma passageira, mas aquilo que o Senhor tem preparado para ela é eterno. Como nós conseguimos saber disso? Estudando a palavra de Deus. Não foi isso que nós aprendemos estudando Apocalipse, nos aprofundando em Apocalipse? A Timóteo, Paulo escreveu o seguinte, segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e 6, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus, e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E aí, quando alguém falar assim, quando o inimigo da tua alma falar a respeito de uma pessoa, quando uma pessoa estiver endemoniada e o demônio falar, olha, esse é meu, já perdeu, você tem o conhecimento da palavra, e você pode falar, esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E estou aqui para oferecer a oportunidade para esta pessoa. E você tem ali a autoridade dada por Deus para repreender e expulsar aquele demônio. Mas você só compreenderá isso, e você crescerá na graça e no conhecimento, se você acreditar, se você obedecer a palavra de Deus. Não abandone a sua Bíblia, não deixe de ler, não deixe de estudar esta bendita palavra, irmãos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, Paulo escreve o seguinte: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá.
O que Paulo está falando, irmãos? Paulo está falando que nós devemos nos comportar como guerreiros do Senhor. Devemos ter uma postura daquela pessoa que vai para a guerra. E é isso que nós estamos fazendo, irmãos. A cada dia estamos indo para uma guerra. Quando você abre os seus olhos, o inimigo já está aprontando ali dezenas, centenas de armadilhas para a tua vida. Então nós estamos indo para uma guerra, nós vivemos numa guerra constante. E um guerreiro de Deus, ou qualquer outro guerreiro, ele não pode achar que ele vai para a guerra para passear, para ver, para contemplar, para fazer turismo. Ele está ali com um propósito. Ele está ali para defender-se, está ali para defender o seu povo. E você, como um guerreiro de Deus, deve entender isso. Você deve estar preparado para essa guerra espiritual. Mas para você estar preparado, você tem que entender as condições e a realidade instalada nesse instante na tua vida. Não são simplesmente probleminhas, não são simplesmente coisinhas. Mas olhe com as questões espirituais o que está sendo envolvido ali. E você deve se empenhar para estudar, para colocar em prática a palavra de Deus. Porque esta é a sua arma. Um guerreiro de Deus, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Um guerreiro, quando ele vai para a batalha, ele entende que a sua postura, ele tem que ser exatamente de um homem que está na guerra, ou de uma mulher que está na guerra. Não pode ser de uma criança, não pode ser de um rapazinho, uma menininha. O guerreiro é uma pessoa madura, é uma pessoa que tem condições de manusear, e a palavra de Deus nos revela a respeito disso. Não podemos ser crianças, meninos inconstantes, irmãos. Não podemos ficar bebendo leitinho, mingauzinho. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Esta espada, ela busca evidenciar aquilo que precisa ser tratado, trabalhado. Então nós precisamos pegar ela, precisamos olhar para ela, precisamos abrir, precisamos ter prazer em estudar, em ler, porque isso é benefício para a nossa vida, é benefício nas nossas lutas. E essas lutas, irmãos, elas precisam ser planejadas, e o planejamento vem da palavra de Deus. Oséias 4:6 fala o porquê problemas vêm sobre as nossas vidas, mesmo nós sendo cristãos. É claro que todos nós somos sujeitos a passar por certos problemas, mas muitos deles ocorrem por causa disso que Deus falou em Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Muitos dos problemas têm ocorrido porque ministros têm têm deixado de cumprir o seu chamado de ministrar a palavra de Deus. Muitas vezes nos é agradável e é melhor falar de coisas que são boas, coisas que são agradáveis, mas nem sempre isso é produtivo para o cristão. Também Jesus ele fala lá em Mateus 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que você tem feito com a palavra de Deus?
ela tem permanecido fechada? Hoje é dia 12 de dezembro de 2021. Durante este ano, quantos livros da Bíblia você leu? Quantas vezes na tua vida cristã você já leu toda a Bíblia? Quantas vezes você já pulou um dia sem ler a Bíblia? Se você faz esta conta e você sabe dela, você está bem. Agora, se você não lembra quantas vezes você leu a Bíblia este ano, você precisa mudar esta realidade. Porque o Senhor, Ele há de te cobrar isso. O guerreiro de Deus, ele entende que esta arma é eficaz, ela é poderosa e ela procede de Deus. E ela tem que ser usada, porque Deus confiou ela a você. Então mude a tua postura, mude a sua maneira de tratar a palavra de Deus. Comece a estudar, comece a ler. Se você tem dificuldade, se você tem limitações, frequente a escola bíblica dominical. Venha à escola bíblica dominical para aprender mais. Não existe desculpas, irmãos, porque nós temos sim condições de aprender a palavra de Deus, recursos nós temos para aprender a palavra de Deus. Então, se você quer que as coisas mudem na tua vida, comece por isso. Como disse na canção, né? Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. O inimigo, quando ele sabe que você conhece a palavra de Deus, ele treme diante de você, porque ele sabe que toda e qualquer armadilha que ele venha colocar sobre a tua vida, você sempre está sustentado por esta bendita palavra, porque ela é poderosa e ela é eficaz. Ela vai até o profundo do teu ser, para que ela produza a transformação necessária na tua vida. Por isso, precisamos agradecer a Deus por esse maravilhoso presente que Ele nos deu, a sua Bíblia, esta palavra bendita e sagrada. Oremos. Amantíssimo Deus, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ler a tua palavra de uma forma livre. Em tantos países, Deus, as pessoas não têm acesso à palavra, não conseguem levar a Bíblia toda completa, eles têm que levar páginas da Bíblia. E nós que temos essa liberdade, não valorizamos isso. Aqui está algo que vai nos trazer vida, vai nos trazer respostas, Deus. Então, se está faltando algo em nós, te pedimos nesse instante, acrescente aquilo que nos falta, Deus. Dai-nos atitude, dai-nos disposição, ó Deus. Temos disposição para tantas coisas, mas muitas vezes não temos para ler a tua palavra. Por isso te pedimos perdão e misericórdia. Que o nosso objetivo, a partir de hoje, seja todo dia abrir a tua palavra e ler e buscar compreender aquilo que nós lemos. Deus eterno, obrigado pela tua santa e bendita presença. Fique conosco ainda no decorrer deste culto e abençoe a todos aqueles que aqui estão, as suas famílias que aqui estão representadas, bem como os nossos irmãos e amigos que possam ouvir esta mensagem. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Está